Salve, salve, rapaziada, beleza? Então, cara, o Peter lançou um vídeo aqui sobre o Saitama, né? Explicando a invencibilidade do Saitama, né? Eu sei que a galera tá mais focando no outro vídeo que ele fez sobre Assassin's Creed. Eu tô pensando em falar sobre esse vídeo também, mas hoje eu quero dar uma olhada nesse vídeo aqui porque eu achei interessante o título. E eu gosto muito de One Punch Man e eu quero ver o que ele tem a dizer aqui. Vamos lá. Presta atenção, a gente vai longe da teoria, porque o mangá de One Punch Man deixou uma evidência que, sim, Saitama é invencível. E o segredo disso está na viagem no tempo que ele fez. Você vai pirar, vamos lá. Vamos lá. Vamos pirar. Inés Trunks, Peter aqui. Eu vou começar o vídeo hoje fazendo uma pergunta. Na opinião de vocês, vai chegar um momento em que o Saitama vai finalmente encontrar um oponente de altura? Você acha que vai ter esse momento que o Saitama vai... Pô, peraí, o que tá acontecendo? Não tô conseguindo passar esse cara. Você acha que isso vai acontecer? Ou será que ele vai continuar derrotando todo mundo com o mesmo grau de facilidade desde o início Eu acho que... Cara, não sei, hein, velho. É difícil essa... Não sei, assim, eu pensei muito sobre essa questão do Saitama, né? Eu acho que é interessante essa questão dele ser forte, né? Dele ser extremamente forte. É exatamente o que faz o One Punch Man ser bom, né? O One Punch Man, ele vai nessa contramão de que, tipo assim, o personagem principal mata todo mundo com um soco. E isso, tecnicamente, poderia ser horrível, né? E a gente não gostar. Porém, ele não é exatamente sobre luta. Vai, tipo... O mangá, tudo bem, tem bastante, mas, tipo assim, geralmente a luta fica em cargo dos outros personagens. Então você vê os outros personagens lutando e fala, caramba, lutas maravilhosas. E o One Punch Man, o Saitama, que é o One Punch Man, ele chega só pra finalizar. Ele chega, pum, mata, acabou. Sabe? Então ele gera cenas engraçadas. E o Saitama, ele é um personagem que, por ele ser muito forte, eles focam exatamente no psicológico dele. A gente vê várias vezes isso sendo mostrado, que ele é um personagem que tem essa parada do eu sou tão forte que tudo perdeu a graça, né? E ele vai perdendo até um pouco as emoções dele, né? Você vê que de início ele tinha aquela vontade de realmente ir lá e ajudar e salvar as pessoas. E depois, quando vai ficando muito fácil, ele continua, claro, salvando, mas ele não tem mais aquele prazer no que ele está fazendo, né? E isso vai até um pouco além, né? Literalmente ele vai perdendo um pouco, eu não diria a humanidade, mas as emoções dele. Então, eu acho que a graça de One Punch Man é trabalhar com isso, né? O quão isso afeta o personagem, tipo assim, o quão forte ele afeta o personagem, né? Isso traz uma carga emocional pro personagem negativa, que é trabalhado durante toda a história. Por mais que seja um anime bem bobão, né, de palhaçada, mas e é pra ser uma sátira mesmo, mas tem essa carga psicológica, a carga mais emocional no personagem do Saitama. E as lutas brabas e com coreografias absurdas e tal, aí deixa, né, pro Genos, deixa pros outros, né, personagens que tem na obra e que fazem lá o show off lá de luta, tá ligado? O Saitama só chega e regaça o cara, é o one hit kill. Da obra. Eu de verdade eu tenho minhas dúvidas, né? Porque eu sempre penso, porra, acho que agora o Saitama vai encontrar alguém à altura. Acho que rola isso com vocês também, né? Só que eu vou mostrar pra vocês hoje, vai ser uma explosão de cabeça. Vamos lá. Porque o mangá... Vai ser ó. Vamos lá, hein? Pode ser mostrado que o Saitama não é só muito poderoso. Ele é literalmente invencível. É impossível derrotar um cara desse. Tô chamando o like, porque hoje a gente vai viajar... E eu acho que eu sei o que ele vai falar. É da viagem do tempo, mas vamos lá. Tá preparado pra viajar? Pô, torradinha com manteiga, requeijão, copinho de leitinho com Nescau, vambora! Pô, pelo amor de Deus, são exatamente 2h51 da manhã e ele me falando de torradinha com Nescau. Porra, vontade de... Brincadeira, deixa eu puxar aqui, não vai ter jeito não. Tomando um cafezinho, né? Vontade de pô, agora me deu vontade de comer torradinha. Então, galera, pra começar, vamos entender quais são as características de alguém invencível. A gente tem que entender o que é invencível. Ele não perde, né? Acho que o básico é que ele não perde. De preferência, alguém invencível, né?
possibilidade. Um ser invencível tem que ser incapaz de perder. Não importa Exato. que apareça pra enfrentar ele vai vencer e ponto. Essa característica de vencer todo mundo se aplica ao Saitama, concorda? Tá lá, tem no Saitama. Então agora todo mundo que ele enfrentou, não importa quem, ele venceu. Só que isso em si não prova que ele é invencível, eu sei disso. Já vão falar, pô, ele tá exagerando. Só prova que por enquanto ele se demonstrou invencível. Mas No caso, ele... tá bom, ele poderia dizer que ele está invencível, ele está invicto, né? Até agora ele está invicto. não se sabe se futuramente vai aparecer alguém que vai vencer ele. Então a gente tem quase um ponto aqui, ok? Até agora ele foi invencível, mas não dá pra cravar que ele vai continuar sendo. Então, pra entender o que eu tô falando, eu vou fazer agora uma analogia com o jogo que todo mundo conhece chamado Jokenpô. Imagine que um jogador de Jokenpô tem Vamos lá. uma habilidade especial, ele tem um poder mutante, sei lá, uma habilidade de sempre jogar aquilo que vence o adversário dele. Ou seja, se o adversário jogar pedra, porra, ele joga papel. Se o adversário jogar tesoura, ele joga pedra. E se o adversário jogar papel, ele joga tesoura. Não importa o que o adversário escolha, ele Caraca, baque é ignorância. sempre Né? vai jogar aquilo que vence. Pegou isso? Conseguiu imaginar uma situação dessa? Esse cara, nesse universo de Jokenpô, é invencível. Não há o que se possa fazer com ele, concorda? Mas agora eu quero fazer a seguinte pergunta. E se ele jogasse com alguém que possui a mesma habilidade que ele? Aí é um paradoxo, né? Porque se ele consegue prever o que o cara vai jogar e outro cara consegue prever o que ele vai jogar, então ele vai prever que o cara vai jogar papel e aí ele vai jogar tesoura. Só que o outro cara prevê que ele vai jogar tesoura e aí joga pedra. Só que aí ele prevê que o cara vai jogar pedra e ele joga papel e aí outro e aí fica nessa brincadeira e ninguém fica todo mundo assim, ó. Quem tá e não, tá ligado? E ninguém joga. Porra, vai dar tela azul, concorda? É onipotência contra onipotência, tela azul. Vocês têm que entender que isso é uma situação hipotética, entende? Não existe esses tipos de jogadores. É que é um anime, né? A gente tá falando de um anime, então tudo é bem no campo né, das ideias, da ficção, né? Impossível. Mas na nossa imaginação agora existe. Você não é daquela pessoa que, pô, imagina se isso. Não vou imaginar porque isso não existe. Para com Pô, ele explicando num vídeo literalmente falando de um anime, ele tentando botar essa ideia, tipo assim, não, mas vamos fingir que existe, vamos pensar, mas é ficção, pô, é claro. isso. Eu odeio esse tipo de coisa, né? Pô, já pensou se... Imagina o que você faria numa situação dessa, cara? Não existe, isso é impossível. Cara, mas imagina. Não vou imaginar, isso não existe. É pior que tem gente assim, né? Eu conheço algumas pessoas que são assim, tipo assim, mas não é maldade, é só que a pessoa não tem essa capacidade, ela não tem essa, tá ligado? De imaginar. Eu sou uma pessoa muito, assim, minha mente é muito lúdica, então se você começar a me contar uma história, às vezes só de ouvir, eu já começo a imaginar a cena, cara, vem o som das coisas, vem, sabe? Então eu consigo viajar, entendeu? E tem gente que não consegue, não tem essa imaginação toda, o que é normal, tá ligado? E às vezes, sei lá, às vezes por isso que eu fui pra área de, sei lá, eu edito vídeo, eu faço arte, sei lá. Mas não é um demérito, tá? Só deixando claro aqui, porque senão, né, por favor, não quero problema. Você já deve ter pego um cara assim, mas enfim. Então vamos imaginar que realmente essa situação agora existe. E a gente precisa resolver esse problema agora, né, de tela azul e descobrir o que aconteceria se esses Dio Brando. Joutaro. dois jogadores invencíveis se enfrentassem. Zawardo. Agora a gente tem que dar um passo pra Bravo frente, demais. cara. Pô, a gente tem que avançar nisso aqui. Para isso a gente vai recorrer a um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Não deu nem tempo de eu falar, eu vou pausar aqui. Nietzsche. Como Nietzsche era um filósofo, o papel dele era questionar tudo, né? Ser ou não ser, eis a questão. E de Isso é Hamlet. Falando errado aí já. todos os grandes filósofos famosos, esse cara era de longe um dos mais técnicos. Então, assim, todas as análises dele eram carregadas de técnicas argumentativas. Quando ele começou a questionar a existência de Deus, por exemplo, ele concluiu que seria impossível existir dois deuses com a mesma característica Sim. do Deus cristão. Aliás, ele Porque entra nesse paradoxo que eu acabei de falar. Que se existem duas onipotências e existe o embate de um deus onipotente contra outro onipotente, ninguém ganha e ninguém perde, tá ligado? Porque eles são onipotentes. Então, todo o poder, tá ligado? Não tem como existir uma perda de dois
né, seres que têm todo o poder, tá ligado? Não dá. Agora essa questão da dois onipotentes, né? Não conseguem... O que é uma brisa do caramba, porque ele tá pensando sobre a existência de um Deus, né? De Deus. E aí ele do nada foi tipo assim, e se esses caras saíssem na mão? O que ia rolar? Fumou a maconha, Nietzsche, não fumava não? Viver no mesmo espaço, não dá pra existir dois onipotentes da tela azul. Foi exatamente assim, quando ele começou a questionar a existência de Deus, ele concluiu que seria impossível existir dois deuses com a mesma característica do Deus cristão, exatamente porque ele possui a onipotência como característica. Então não dá pra ter dois onipotentes. Resumindo, ele perguntou pra ele mesmo o que aconteceria se dois deuses onipotentes se engajassem em alguma disputa. Ele concluiu que isso seria impossível de acontecer. Porque se o Deus A vencer, isso significa que o Deus B não é onipotente. E se o Deus B vencesse, significa que o A não é onipotente. Isso seria... Tá na paradinha. Inclusive, boa analogia, porque ele começou com a analogia bem facinha. Os dois são fáceis, mas aí ele começou no Joga em Pouco, é um negócio mais que a gente conhece, né? Contra a premissa desse questionamento. Então, isso é uma tela azul, isso é um paradoxo, é impossível de acontecer. O Nietzsche chamou isso de paradoxo da onipotência. E além disso, ele concluiu que se de fato dois deuses onipotentes existissem, é porque na verdade os dois são um só. É o mesmo, tipo do one above all e do one below. Que tipo a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É um só. Porque não pode existir mais. Porque se existissem mais, eles seriam o mesmo. E é mais ou menos isso. Os dois são onipotentes, Deus é porque Pai, no fim das contas Filho, os dois Espírito são Santo. o mesmo ser. Ou até mesmo a Santíssima Trindade, né? Em que Deus é Pai, exatamente. Filho e Espírito Santo. Mas é um só. Só que esse paradoxo, galera, não se limita só a seres onipotentes. Ele, na verdade, pode ser estendido a qualquer ser que possui uma característica absoluta, plena, como é o caso de um ser invencível. É basicamente a mesma coisa. É uma característica... Já sei, já entendi. Ah, Peter Jordan, eu estou lendo seus movimentos. Ele vai falar sobre a viagem... Ele começou falando da viagem no tempo, né? Eu acho, eu não lembro se ele tinha citado. Mas acontece, né? Viagem no tempo do mangá. Enfim, eu vou dar spoiler. Ele vai dar spoiler também, né? Provavelmente, pelo que eu tô entendendo, ele já vai dar spoiler aqui. Mas acontece a viagem no tempo, né? Então o Saitama volta. E aí, quando o Saitama volta, volta no tempo e ele aparece no mesmo momento que ele está lutando. Acho que está lutando com os Genos. Eu li, assim, não lembro direito, mas acho que ele tá lutando com os Genos. E aí os dois se fundem, tipo viram um só, entendeu? Tipo, aparece os dois e viram um só. Porque meio que não pode existir dois, porque senão, tá ligado? Dois seres onipotentes. É isso que eu acho que acho que é essa linha que ele quer chegar. Dois seres onipotentes não pode existir ao mesmo tempo. Então, basicamente ele quer dizer que o Saitama eu acho, é onipotente. Aí a gente... plena e absoluta. É impossível dois seres invencíveis se enfrentarem exatamente porque um não pode vencer o outro. E a única forma de dois seres invencíveis existirem ao mesmo tempo é se os dois forem, na verdade, um só. O cara que vence todo mundo no Jokenpô não deixa de ser invencível por não conseguir vencer o outro. Porque... Essa menina é invencível, do Kakegurui. É invencível e meio psicopata. E o outro, na verdade, é ele mesmo. Ele não pode vencer ele mesmo porque ele não pode jogar contra ele mesmo. Mas ok, o que isso tem a ver com o Saitama? Peter, para de filosofar. Vocês lembram que quando o Saitama viajou no tempo, ele carregou com ele mesmo Olha aí o que eu ia dizer. núcleo Chegamos do nessa Genos? parte. E logo depois dele derrotar o Genos, os dois Saitamas viraram um único ser. Algumas pessoas dizem que os Saitamas se fundiram por causa da mudança na linha do tempo. Ou seja, se o Garou foi derrotado ali, então a luta no futuro não chegou a acontecer. E a linha do tempo fundiu os dois Saitamas para sumir com o Saitama do futuro. Se isso fosse verdade, também aconteceria isso com o núcleo do Genos. Porque se o Garou foi derrotado antes dele arrancar o núcleo do Genos, então aquele núcleo do futuro não teria o na núcleo mão do do Genos. Saitama... Só que o Genos não é onipotente. Agora entendi a parada. Não é que a única razão por ele ter se fundido com o outro seria porque ele é onipotente. Então não dá pra existir dois seres onipotentes, porque se existem dois seres onipotentes, na verdade eles são um só. E como eles são um só, junta. Entendi. Ah, Peter. Ia sumir. E não sumiu. Então espera aí. Se os Saitamas não se fundiram e os núcleos não se fundiram, é porque o Saitama tem alguma propriedade que o núcleo não tem. Que propriedade é essa? Lembra que o Nietzsche, filósofo, concluiu que fio. dois seres
o roteirista a favor dele. Invencíveis não podem existir na mesma realidade. Naquele momento que o Saitama voltou no tempo, 2 Saitamas compartilharam a mesma realidade. Mas se eles forem literalmente invencíveis, é porque os dois são um só. Mas como eles estavam em corpos diferentes, então na verdade o que aconteceu foi que a realidade fez os 2 Saitamas se fundirem para preservar a característica de invencibilidade dos dois. Os Saitamas se fundiram e os núcleos não, porque o Saitama é invencível e o núcleo é só um objeto. O núcleo não é invencível, porque senão ninguém teria arrancado ele, né? Complicado. Não é legal isso, velho? E eu acho que isso faz muito sentido, galera. Primeiro porque até agora isso se mostrou real. Faz. Tá na nossa cara isso. O Saitama deita qualquer um na porrada. E segundo, porque todas as consequências que se espera de um ser invencível, como por exemplo, não poder coexistir com outro igual a ele, também se aplicou a ele. Isso, cara, o cara que pensou nisso, pô, tá pensando, ele realmente pensou em todas as características, logicamente, se ele foi por esse caminho. E aí você junta isso ao fato de que o One Punch Man sempre se mostrou uma obra muito bem escrita, muitas vezes flertando com ciência, raciocínio lógico. Cara, isso que me deixa doido com One Punch Man, porque é um anime pra ser uma sátira, é um anime pra ser uma palhaçada, uma bobeira, e ele consegue ainda passar disso, ele vai além disso, tá ligado? Como eu falei, como essa parte do Saitama é só bobeira, é ele tipo dar um soco e acabou, né? É ele tomando banho de lava, é ele, sei lá, fazendo coisas extremas, indo pra lua e voltando num pulo. São coisas tão absurdas, tipo, que é pra ser absurda mesmo, né? Faz parte da sátira do negócio, que basicamente é isso. Ele começa a flertar com outras coisas. Então ele vai pra parte do psicológico do personagem, ele pega um pouco de sei lá, de tecnologia e matemática e ciência e tal, e ele tenta ir pra esse lado mais, sei lá, não sei nem dizer exatamente, mas ele tenta sair um pouco dessa vibe do simplesmente um shonen, tá ligado? Ele começa a pegar, ele é meio filosófico, ele é meio, sabe... É muito, muito, muito legal. Tipo assim, se você não teve oportunidade, se você só viu o anime e não teve oportunidade de ler o One Punch Man, leia. É muito bom, é muito bom. Tipo, tudo que não foi mostrado no anime é muito bom. Tá ligado? A parada do psicológico do Saitama, ele vai sendo trabalhado mais e mais e mais ao longo da história, tá ligado? E de todos os personagens também, né? Na verdade, é legal, né, ver que, por exemplo, a cidade Z, que é toda destruída, e que a galera fica, não, porque tem um monstro horrível lá e tal, que tem uns bagulho que acontece na cidade Z, porque a cidade Z e tal, e você vê uns monstros destruídos, pô, será que monstro absurdo que fez isso aqui? E é o Saitama. O monstro absurdo que matou o outro monstro absurdo é o Saitama, tá ligado? Então tem toda essa, enfim, e são várias coisinhas assim, que, pô, cara, é muito legal. Ele flerta com viagem no tempo, ele flerta com um monte de assunto que é legal. Porque a parte principal, que é luta, é simples, tá ligado? A não ser os outros personagens. Tem coreografias de luta maravilhosas, enfim, tudo mais. Mas o personagem principal, ele é isso. Ele é esse vazio na parte da luta. Ele chega, né? Ele geralmente dá uma volta absurda em todo o lugar, né? Ele... tá todo mundo lutando e não sei o que, sei lá. Quando eles vão invadir o negócio lá dos monstros. Eu esqueci o nome agora. O Saitama vai pra tudo quanto é lugar. Ele vai pra um lado, vai pro outro. Se perde, tal. Aí ele vai parar em outro lugar. Lá no... do Orochi lá e tal. É muito bom. Aí ele do nada, simplesmente ele cai no lugar onde ele deveria cair, né? Pra enfrentar o cara que ele deveria enfrentar. Sem querer. Ele chega. Aí o cara vai, tenta bater nele, ele bate, mata. É isso, tá ligado? Essa é a piada. Ele chega no lugar sem querer, onde tá o perigo, tá ligado? E já vi teoria da galera falando que, sei lá, que é uma parada. Eu não sei direito, mas que ele tá sempre no lugar onde ele deveria estar, e é sempre sem querer. E ele vai e mata e resolve o problema, tá ligado? Enquanto tá todo mundo se lascando, todo mundo apanhando ou dando o máximo de si, ele chega e resolve, tá ligado? E aí... como é muito simples, dá espaço pra você trabalhar outras coisas. E é isso que eu acho maneiro em One Punch Man. Eu tô falando demais. Filosofia, então o One e o Murata podem ter sim deixado explícito que o Saitama nunca vai ser derrotado por ninguém. Pode mandar o Goku, o Bills, o Broly, o Daishinkan, não...
Rapaz, aí botou. Não vai dar em nada. O que vocês acharam disso? Viagem ou não? Ou vocês acham que o Saitama é vencível? Não viajou, não viajou. O Saitama é invencível ou vencível na sua opinião? E essa coisa dele ser invencível, te incomoda? Porque, sério, fala por mim, não me incomoda. Sabe por quê? Porque eu acho mágico como essa obra... Eu acho que é essa parada. Sempre foi isso, né? O One Punch Man não é sobre isso, não é sobre luta, não é sobre exatamente o Saitama ser invencível, não é exatamente sobre pancadaria, por mais que tenha de outros personagens, e eu acho que o One, ele é bizarro, ele faz uns personagens muito bons, com poderes muito legais, e que rendem lutas muito absurdas e muito legais, mas o personagem principal, né, o Saitama em si, ele não é isso, não é um cara que vai lutar, tá ligado? Exatamente, né? É outra parada, ele vai mais no psicológico, ele vai mais nessa parada meio filosófica do tipo assim, do chegar a um patamar e você olhar e falar, putz, e aí? Acabou, eu não tenho mais nada pra frente, entendeu? Então é muito legal. Faz com que, apesar de eu saber que ele é invencível... E o Genos é o contrário, né? Essa parada do... E é legal esse reflexo, né? do Saitama, onde ele chegou no nível onde ele fala, putz, não tem mais nada pra frente, eu não encontro mais ninguém à frente pra eu poder passar. Eu tô sempre na frente, sempre. E o Genos, ele se vê cada vez mais pra trás, né? Ele tem essa garra de não vou e tal, e ele melhora. Só que na busca por ele melhorar, né? Por ele querer essa emoção de não, ele precisa e tal, né? Ele tá virando cada vez mais, ele começa a ser mais robótico, né? Tipo, ele vai, é mais peça e tal, e é meio doideira. Tipo, eu acho muito maneiro, cara. Um Punch Man é muito legal. Lê lá que é. Eu sempre fico, pô, agora acho que vai. Acho que agora ele vai enfrentar um ser que vai dar trabalho pra ele ou vai derrotar ele. Cara, eu sempre fico isso. Eu não sei vocês. Tipo, pra mim é igual a piada do Chaves. Eu sei qual a piada que vai vir, mas eu rio. Essas coisas são mágicas, parece uma hipnose, cara. Como eles conseguem fazer isso? Comenta aqui o que você acha disso tudo. Toca aqui, se inscreve no canal. Se inscreve lá no canal do Peter, se inscreve aqui no canal também. O vídeo foi esse, galera. Sim, cara, eu gostei muito da teoria. Achei boa. Eu acho que faz sentido. Eu não sei se o Saitama é de fato invencível, mas com certeza ele está invencível, né? No momento ele está invencível. Mas faz muito sentido o que ele falou sobre essa parada dele voltar e aí fundir um com o outro. Tipo, não faz tanto sentido, tipo assim, pô, por quê, né? Tipo, por que fundiu um com o outro, tá ligado? Se não porque dois, né, seres onipotentes não podem coexistir, tá ligado? Porque se existirem, eles são o mesmo. E aí, por ele ser o mesmo, né, ele acabou literalmente se tornando em um, tá ligado? Então, achei muito maneira a teoria. Parabéns ao Peter, parabéns pra quem escreveu. Não sei se foi o Peter que escreveu o roteiro. Muito boa, muito bem pensado. E é isso, galera. Tamo junto e até a próxima.